Antigamente, governos e bancos e empresas compravam os jornais. Se a gente for ver, tem vários jornais hoje em dia que são comprados por bancos. Então, eles impõem as notícias da forma como eles querem que seja apresentada para as pessoas. Só que a gente está vendo justamente esses jornais perdendo reputação, porque com as redes sociais, cada pessoa pode ser um jornalista. Tanto que jornalistas muitas vezes tentam desqualificar a notícia trazida pelos cidadãos que estão localmente trazendo as informações. Só que, a partir do momento que existe essa regulação, como tu falou, das redes sociais, Cacá, se tenta coibir que as pessoas falem o que elas estão vendo, ou o que elas pensam, ou, enfim, qual linha ideológica elas seguem. E é esse o ponto, tentar, de alguma forma, calar o pensamento adversário. Isso é um problema gravíssimo, que não é só... não é só um ponto de tecnologia, não é só rede social, é tudo, é a internet como um todo, é como a gente está construindo a nossa vida online. E é um debate bem mais amplo. Então, para fazer um zoom out de novo, né? Esse tipo de controle de narrativa e controle da opinião pública acontece de sempre. E aí, conectando com o que tu falou sobre Cícero, ele tentou contar a história dele através da escrita, né? Tanto que naquela época as pessoas, muitas não sabiam ler e escrever, era só uma habilidade de aristocratas, né? Só que os governantes, e aí a gente conectando com Roma, né? Roma, ela é um exemplo milenar de como a sociedade é estruturada. Se a gente for ver, tem exemplo e referência a Roma no Capitólio, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários pontos do mundo. A gente tem um obelisco em Porto Alegre, a gente tem um obelisco em Buenos Aires, então o mundo todo segue essas referências de como Roma foi construída tanto em estrutura social, quanto política, quanto em democracia, ou como o povo pode, de alguma forma, opinar na política. Só que voltando à narrativa, e agora acho que é interessante a gente trazer um pouco do que a gente aprendeu nessa ida a Roma, como as pessoas não sabiam ler naquela época, o que eles usavam para demonstrar poder e controlar a opinião pública? Os monumentos. Então, Roma é um museu a céu aberto. Tem monumento de cada imperador. E cada imperador queria soterrar o anterior com monumentos cada vez maiores, cada vez mais incríveis, cada vez mais belos e desenhados e contando a sua versão da história. Tanto que tem ali os desenhos contando como se fossem hieroglifos, né? Porque as pessoas não sabiam ler algumas. Então, além de escrito o que aconteceu, tinha desenhos contando a história. Para o quê? As pessoas se depararem com aquela coisa monumental e terem opinião sobre como a história se desenhou. Então, sempre foi assim. Os vencedores sempre contam a história. Os perdedores são esquecidos. E é por isso que o controle da opinião pública sempre vai ser, a tentativa de controlar a opinião pública sempre vai ser uma linha de governos autoritários tentarem controlar a opinião das pessoas e tentarem se manter no poder. E fechando aqui meu pensamento para a gente entrar em Roma, e aí tu falou que Bitcoin é maravilhoso em relação a isso, só que Bitcoin não é um governo. Bitcoin não tem poder sobre as pessoas. Bitcoin é uma ferramenta. E por que ele é tão crítico para governos autoritários? Porque ele desfinancia essa estrutura coerciva. Então, a partir do momento que tu tira a capacidade desses ditadores imprimirem dinheiro para comprar a opinião pública, seja mídia, seja via monumento, seja via impressão de dinheiro, seja via corrupção política, tu não tem mais essa ferramenta de manipulação das pessoas. E a partir do momento que tu tem Nostra como uma ferramenta em que tu consegue manter as pessoas se comunicando, mesmo com tentativas de coerção, tu quebra essa estrutura de contar a história de uma forma que às vezes não é como aconteceu. Então, por isso que eu tô tentando, então, unir os pontos que tu trouxe, Bitcoin e Nostr e ferramentas de liberdade quebram com estruturas milenárias de ditadores, de seres humanos egoístas e autoritários que somos, né? Terem controle total sobre massas. E isso é revolucionário. Então, agora a gente pode olhar para a história como o mundo hoje está estruturado a partir desse embrião que é Roma, e como que a gente quebra com essas tecnologias de liberdade, com essa história milenar de controle, de recontar a história 1000 vezes, mas usando as mesmas ferramentas, que é coerção, impressão de dinheiro, narrativa e autoritarismo. Pois é, Carol, existem muitos paralelos da nossa sociedade hoje com Roma antiga, né, com o nascimento, a origem da sociedade, né, e pouco mudou, né, e é isso, a gente vê que tem muitas semelhanças da Roma de 2000 anos atrás com o que a gente vive hoje, inclusive senadores, né, o Senado, essa configuração de Senado surgiu em Roma,
e outros pontos que tu já mencionou, da arquitetura também, que hoje a gente vê de ser imponente, das estátuas, da arquitetura e dos prédios, a gente vê também outras cidades que acabam bebendo dessa fonte, né, querendo ser Roma, querendo mostrar querendo ter esse mesmo poder que Roma, que o Império Romano teve na época que ele dominava o mundo, né, boa parte do planeta. Em um dos passeios, o nosso guia comentou, Carol, sobre como era feita a cunhagem das moedas. Claro, conforme cada político e cada imperador ia entrando no poder, eles cunhavam as moedas com uma imagem dele, né, daquele poder que estava vigente ali, daquele governo que estava vigente. E eles controlavam a inflação através dessa cunhagem de moedas, colocavam mais moedas em circulação ou não. Não tinha um banco central na época, era tudo cunhado com pessoas que eram ligadas diretamente a esses imperadores, né? Então eles liberavam mais moedas ou não para tentar conter a inflação. Isso é bem parecido com o sistema que já existe hoje, né? Eles já sabiam que funcionava dessa maneira, né? Botar mais dinheiro, que botar mais moedas, distribuir mais moedas para as pessoas poderia afetar nesse índice. Da mesma maneira como hoje, na verdade, hoje mudou um pouco a narrativa, né? Os governos tentam botar a culpa nos empresários, né? Que aumentam os preços ou não. Mas os imperadores, lá na época de Roma, já sabiam qual era o mecanismo. Total, isso é até chocante, né? Porque se desde aquela época se tem esse conhecimento que criar mais moedas gera inflação, aumenta os preços de tudo, então isso é um conhecimento antigo, básico, e que agora é negado completamente pelos economistas tradicionais. Por quê? Qual que é o interesse em negar esse conhecimento? Né? Se é algo tão básico de economia, desde a época de Roma Antiga, então, se sabe disso. Enfim, isso só mostra como não há interesse de oferecer um dinheiro sólido para as pessoas. Porque, na verdade, o dinheiro fiat ele permite que governos façam o que quiser com o dinheiro, porque, na verdade, eles podem gastar infinitamente, é só imprimir cada vez mais dinheiro. Claro, eles tentam não chutar o balde e imprimir demais num curto período de tempo, porque eles vão colapsar o poder de compra, mas eles tentam ter um ritmo nessa história, mas em algum momento, assim como na Roma Antiga, essa máquina quebra. Então, o que a gente viu nos passeios é que enfim, e na história de Roma, até tem uma imagem que eu vou compartilhar aqui, que é bem clássica, né? O denário, que é a principal moeda romana, ele foi tão diluído ao longo do tempo que ele foi perdendo liga metálica de ouro, de prata, até que não sobrou nada. Sobrou basicamente latão, bronze e outros metais mais baratos. E é a mesma coisa que se faz hoje em dia com as moedas fiat. Se imprime tanto e se cria tantas moedas, e agora a gente está numa transição do dinheiro físico, né, para o dinheiro digital, mas isso não muda o mecanismo de diluição e perda do poder de compra da moeda, que com o tempo só vai mudar o formato, ou seja, a liga não vai ser mais liga metálica, não vai ser só de papel, vai ser digital, mas o poder de compra vai ser cada vez mais destruído. E essa imagem que eu vou mostrar aqui é emblemática, porque ela mostra justamente como o denário romano foi perdendo valor ao longo do tempo, conforme a quantidade de liga metálica foi sendo reduzida da moeda, né? Só que esse mecanismo demorou 400 anos, 300 anos para os romanos, porque não existia uma velocidade da economia como existe hoje. Então, a gente vê que conforme eles foram reduzindo a quantidade de prata, foi perdendo valor, né? Foi perdendo, enfim, capacidade de comprar coisas, a quantidade de prata nas moedas, né? Então, aqui a gente tem a gramatura das moedas cada vez mais pesadas, mas com uma quantidade de prata cada vez menor, virou praticamente sílica, acho que é sílica, né? Depois de um tempo, menos 90%, até a queda do Império Romano. E muito se usa da queda do Império Romano para exemplificar o que está acontecendo hoje no mundo, né? Deixa eu só melhorar aqui. Deu. O que está acontecendo hoje no mundo com o dólar, com o sistema financeiro atual, que o dólar se fala da desdolarização, né? Que a gente está no momento crítico. O Ray Dalio fala muito disso. A gente tem falado disso ao longo dos anos aqui na área Bitcoin também, que é muito parecido com a queda do Império Romano, que não foi só a impressão de dinheiro que colapsou o Império. Poderia ter só colapsado a moeda, mas foram vários anos de dívida cada vez mais frequente, guerras financiadas via impressão de dinheiro, ou mudança da composição das moedas, tirando prata e inserindo outros metais mais baratos. Então, observa como Roma demorou 400 anos para colapsar como império, agindo da mesma forma como os governos agem hoje em dia. Nos estudos do Ray Dalio, esse tempo ele foi encurtado para 100 anos.
Então, a gente teve ali o Império, a hegemonia francesa, a hegemonia inglesa, agora a gente está no período de hegemonia americana. E os Estados Unidos, ele é usado como principal moeda reserva de valor há 50 anos. O dólar existe há 90 anos ou mais, né? Mas com um banco central, com o Fed, há 100 anos praticamente, né? A gente está vendo a mesma conformação, que é crises cada vez mais frequentes, guerras, desconfiança, migração para outras moedas, outros ativos, tanto que BRICS aí tem entrado nas notícias como, será que o BRICS pode, e a moeda do BRICS pode substituir o dólar? Muito nessa guerra cambial econômica, e o dólar perdendo o poder de compra cada vez mais frequente. Então a gente observa que isso acontece também em vários outros países de forma muito mais acelerada. Então, se nas moedas de reserva de valores isso demora 100 anos, nos países com moedas e economias mais fracas é menos. Aqui no Brasil, exemplo, né? A gente teve um colapso lá nos anos 90 com o fisco da poupança, mudanças de moeda até chegar no real, como é hoje. Foi 10, 20 anos entre cada colapso econômico. O real tá com 25 anos e já perdeu 27 anos, já perdeu 87% de poder de compra. Então, o mesmo mecanismo acontece em vários locais do mundo, de forma recorrente, só que cada um está numa fase desse colapso de Roma dentro do seu próprio microcosmos, né? E por isso que Bitcoin é essencial, porque a partir do momento que tu não tem como imprimir mais moeda, manipular a conformação delas, e tu tem um sistema que tu pode verificar e que todo mundo segue as mesmas regras, não tem um ditador lá mudando as regras o tempo todo, isso muda o mundo. Porque tu tem uma garantia de que ninguém vai monopolizar, ninguém vai mudar o Bitcoin, ninguém vai usar o Bitcoin para se alavancar e principalmente, né, bancar a sua estrutura coerciva, e as pessoas podem usar Bitcoin de forma independente em qualquer lugar do mundo e sem necessariamente estar vinculado a um império, né, a um país específico. Pela primeira vez na história, a gente tem uma moeda totalmente descentralizada, um dinheiro descentralizado, que não é de nenhum governo, nenhum país. Gente, mais de 2.000 anos de história. Pela primeira vez a gente tem uma tecnologia dessa. É muito diferente de tudo.